Voltamos a gravar o Câmara Entrevista no nosso estúdio, que em razão da pandemia teve uma temporada externa. Mas, cumprindo todos os protocolos que o momento exige, voltamos a gravar aqui no nosso estúdio. Nossa primeira convidada foi eleita a primeira prenda do Estado. Ela é Carolina Ribas Martins, tem 24 anos. Olá, Carolina, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando conosco hoje. Tu foste eleita para representar a juventude tradicionalista, né? Uma grande honra dentro do MTG. Como é que começou a tua trajetória? O tradicionalismo é uma coisa de família? Como é que começou essa tua história aí com o tradicionalismo? Olá, Bruna. Primeiramente, é um prazer, estar aqui nessa entrevista. E eu comecei no tradicionalismo efetivamente aos 14 anos. Mas antes disso, eu já participava de atividades em CTGs, com a minha família, porque a minha família sempre foi vinculada ao tradicionalismo. A minha mãe, na sua juventude, participou de invernadas, também foi prenda de CTG. Então, eu sempre participei. Mas efetivamente mesmo, eu comecei com 14 anos, na invernada juvenil do CTG Gaspar Silveira Martins, aqui de Bagé, onde o meu padrasto era instrutor de danças. Infelizmente, essa invernada ela durou pouco tempo, e aí como eu gostaria de seguir dançando, eu acabei indo para o Grupo de Artes Nativas Campo Aberto, onde eu ingressei também na invernada artística. E em 2019, tu foi eleita prenda, da 18ª Região Tradicionalista. Como que a pandemia afetou as tuas atividades? Bom, a trajetória da prenda regional, ela inicia em junho. Então, a minha trajetória iniciou em junho de 2019. E ela se finda em se findaria, no caso, em junho de 2020. Com a entrada, o início da pandemia, as nossas atividades que eram presenciais, elas passaram a ser online. Nós não paramos durante esse período da pandemia, nós continuamos sempre muito ativos, só que de uma maneira, diferente, conforme o momento nos permitia, passamos a fazer as nossas atividades, então, de forma online, mas nunca deixamos de fazer. Uhum. Mas isso te negou algumas vivências como prenda, digamos assim? De certa forma, sim. A gente perdeu aquele contato, assim, com as pessoas. Que o tradicionalismo, ele se baseia muito nisso, no contato entre as pessoas, entre as gerações. E com, a proibição, assim, de certa forma, da gente poder fazer eventos presenciais, esse contato com as pessoas foi uma coisa que, infelizmente, se perdeu. Uhum. E a ciranda cultural de prendas é uma das atividades mais importantes, dentro do tradicionalismo. Como que foi a preparação para o concurso? Quanto tempo levou? Quantas concorrentes eram? Quais foram as provas realizadas? Nos conta um pouco sobre esse concurso. A preparação para a ciranda, ela inicia já quando a gente recebe a faixa do CTG, porque são 3 etapas. É o nível interno, que é o CTG, o nível regional e, por fim, o nível estadual. Então, a minha preparação para esse concurso, ela durou 3 anos. Mas é uma preparação que, na verdade, iniciou quando eu recebi a minha primeira faixa, quando eu tinha meus 16 anos. Então, eu já vinha, me preparando e sonhando com isso há muito tempo. Mas a preparação em si, para a ciranda estadual de prendas, iniciou em 2018, quando eu fui titulada prenda do CTG Pampi Minuano. E foi uma trajetória, assim, muito gratificante, A gente viaja bastante, a gente conhece muitas pessoas, faz muitas amizades, estuda muito, principalmente. Então, assim, para mim foi muito bom. Porque diferente de muitos outros concursos, a ciranda não é um concurso de beleza, São vários critérios a serem avaliados para ter uma prenda eleita, para terem as prendas, E nos conta um pouco quais são esses critérios, o que vocês precisam saber, que conhecimentos precisam ter. Bom, os conhecimentos que a prenda precisa para a prova escrita são sobre história e geografia do Rio Grande do Sul, tradição, tradicionalismo e folclore. A prenda para o concurso, ela também precisa executar uma dança tradicional, uma dança de salão gaúcha, e ela também precisa apresentar os seus dotes artísticos. Ela tem que declamar, cantar ou tocar. Aí ela escolhe, a prova que ela tem mais aptidão. E a gente também faz uma prova oral, para ver a capacidade da candidata de se expressar em público. Essa prova oral, ela tem tema sorteado, a gente sorteia alguns minutinhos antes, da execução da prova. E a gente também tem que executar vários projetos, A gente elabora um relatório de atividades onde a gente desenvolve projetos. Entre esses projetos, nós temos projetos de assistência social, nós temos projetos de divulgação da cultura gaúcha, tanto para
as pessoas que estão de fora do movimento, quanto para as pessoas do próprio movimento. Uhum. E tu acredita que a tua formação em História, ela foi importante para o sucesso no concurso? Com certeza. Esse ano, em específico, a nossa prova ela foi de um nível um pouco mais difícil, por assim dizer, porque foi só a prova escrita. Devido à pandemia, não se pôde realizar as provas artísticas, então foi apenas a prova escrita e os relatórios de atividades. E isso fez com que o nível da prova fosse mais elevado, e a minha formação em História foi, com certeza, decisiva para essa conquista. E o oposto também é verdade, tu acabou escolhendo a História pela tua proximidade com o tradicionalismo? Na verdade, uma coisa envolveu a outra. Quando eu ingressei no movimento, eu já tinha um gosto muito grande pela História. Sempre foi a minha matéria preferida na escola, sempre tive muita curiosidade, muito gosto assim, por conhecer a história. E quando eu ingressei no tradicionalismo e passei a ter um contato maior com a história do Rio Grande do Sul, uma coisa se uniu com a outra e aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria, né, para a minha vida. Uhum. E quais são as atribuições da primeira prenda do Estado? Depois que tu recebeu a faixa, o que passou a ser a tua atribuição? Enquanto prenda do Estado, nós, eu e minhas colegas, né, de gestão, representamos o jovem tradicionalista e também as mulheres gaúchas. Então é uma responsabilidade muito grande. E nós temos, né, que estar sempre participando de todas as atividades promovidas pelo movimento tradicionalista gaúcho e também pelos CTGs, né, do Estado, né. Sempre que necessário, sempre que convidadas, nós estamos aí participando e auxiliando. E nós também temos, né, que desenvolver uma série de projetos para que a gente possa estar ajudando o nosso movimento a se perpetuar e a estar sempre, né, difundindo e divulgando a cultura gaúcha. Uhum. Tu também faz um trabalho dando aulas de história para os jovens também, né, que participam dentro do movimento tradicionalista. Me conta um pouco sobre essa tua experiência. Bom, essa experiência foi uma coisa que aconteceu meio que ao acaso, assim, não foi algo planejado. Como eu disse anteriormente, eu comecei a participar de concursos de prenda quando eu tinha 16 anos. E como as pessoas achavam assim que eu era uma prenda muito bem preparada, começaram a me pedir ajuda, né? Os jovens do meu CTG começaram a me pedir ajuda para estudar. E aí foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eles me procuraram, eu ajudava, e é uma coisa que eu faço até hoje, assim, com muito gosto. Eu fico muito satisfeita de poder estar ajudando outros jovens na busca desse sonho. Uhum. E qual é a importância para o CTG Pampi Minuano, né, que é o CTG que tu representa, em eleger uma representante em nível estadual? Eu acredito que para o CTG Pampi Minuano é uma realização muito grandiosa, porque o CTG Pampi Minuano até então nunca tinha tido uma primeira prenda regional. Eu fui a primeira prenda representando o CTG a conquistar esse título. E foi uma felicidade muito grande, né? Tanto para a patronagem quanto para os demais membros do CTG, essa conquista. E agora, né, conquista estadual, uma conquista também inédita, que trouxe certamente muita alegria para o nosso CTG. E a próxima Ciranda Cultural de Prendas, ela deve acontecer em maio de 2022, né? Por tu seres a primeira prenda do Estado, vai ser realizada aqui na cidade. E quais são as atividades previstas até lá e as que são previstas para o evento ser realizado aqui? Bom, até lá o MTG ele tem um calendário de eventos programados. Agora, no dia 30 de outubro, nós teremos o Congresso Tradicionalista. Nos dias 13, 14 e 15, se eu não me engano, de novembro, nós vamos ter o Enarte, junto com o Fegadã e o Fegachula, né? Vai ser a união aí de 3 grandes festivais em um só, que por conta da pandemia não puderam ser realizados no ano de 2020. Também teremos uma convenção tradicionalista. E, se Deus quiser, se tudo se normalizar, em janeiro teremos novamente o Congresso Tradicionalista. Uhum. E aí depois o grande evento em maio de 2022 aqui em Bagé. Sim, se tudo correr bem, né, se a pandemia permitir, será um evento, né, realizado quase que da sua forma normal, quase que da sua forma original. E vamos receber aí, né, 30 regiões tradicionalistas com as suas representantes para elegermos as novas prendas do Rio Grande do Sul. Que é um evento que também gira a economia da cidade, né? Porque pessoas vêm de fora, a questão do turismo, do ramo hoteleiro, os restaurantes, então traz também um acréscimo econômico para a cidade e pessoas vêm conhecer a cidade que talvez não conheçam, né? Com certeza, porque quando as prendas vêm, elas sempre trazem consigo, né, as famílias, os amigos, os membros dos CTGs que elas representam. Então isso traz um grande número de pessoas para a cidade e faz um giro
muito grande na economia. A última vez que Bagé sediou uma ciranda cultural de prendas foi em 2017, quando a nossa prenda do Rio Grande do Sul era a bagiense Roberta Jacinto, e a gente pôde, né, ver esse envolvimento assim, da comunidade, porque realmente vem muitas pessoas para conhecer a cidade e faz, então, né, esse giro da nossa economia. E o fato de tu seres de Bagé, né, ser a primeira prenda do estado, traz também outras atividades do MTG para cá, além da ciranda cultural? A princípio, não. Porque o calendário do MTG, ele já tem, assim, geralmente as cidades determinadas. Quando se finda um evento, por exemplo, o congresso. O congresso ele sempre é realizado em janeiro, né, de forma ordinária. Quando se finda o congresso, já se fica decidido onde será o próximo congresso. Então, ele já tem, assim, as cidades estipuladas onde acontecerão os próximos eventos, e a princípio aqui em Bagé será só a ciranda. Só a ciranda. Uhum. E existe um incentivo para que novas gerações se interessem por cultuar o tradicionalismo, ou é algo natural, assim, que vem de pai para filho? Normalmente o pai e a mãe já são do movimento e aí o filho segue, ou vocês buscam incentivar outras crianças a seguir, a se apaixonar pela tradição? Como é que funciona isso? O movimento, ele busca sempre promover, né, essa divulgação da cultura, principalmente para aqueles que são de fora do movimento. Então, um dos projetos que nós, prendas, realizamos é o projeto MTG Comunidade Escolar, que busca, né, justamente levar a cultura e a tradição gaúcha para as nossas crianças e nossos jovens de fora do movimento. Então, sempre tem essa preocupação em estimular a participação de outras pessoas, principalmente dos jovens, no movimento, para que a gente possa, né, estar levando a nossa cultura a um número maior de pessoas, estar sempre promovendo e sempre, né, buscando novos adeptos. E em um ambiente predominantemente masculino, a questão do machismo, ela é uma pauta? Como é que isso é trabalhado com as prendas? Hoje, a gente vê, assim, um movimento muito grande na luta contra o machismo. Porque o machismo não é uma prática, vamos dizer assim, comum dentro do movimento, mas é uma coisa que ficou um pouco enraizada pela própria cultura gaúcha, pela aquela imagem que a gente tem do homem gaúcho, né? Então, a gente vem sim, né, trabalhando para combater essa questão, embora ela não seja uma questão tão presente dentro do movimento. Uhum. E até existe um movimento principalmente por parte das mulheres, né? Muitas já escrevem letras de música para combater o machismo no meio tradicionalista, né? Qual é a análise que tu faz sobre isso? Eu acho muito importante esse movimento feminino, principalmente para a gente, né, demonstrar o empoderamento e o papel que a mulher tem dentro do tradicionalismo. Então, eu acredito que é, sim, muito benéfico para o nosso movimento e também para a nossa cultura. Uhum. E eu vou te pedir, então, assim, para a gente encerrar, né, agradecer a tua participação aqui, tu nos trazer tantos conhecimentos, né, que várias pessoas desconhecem, né, a importância da gente ter uma primeira prenda do Estado, como a realizada ciranda cultural, que faz parte de perpetuar a nossa história, a nossa tradição também, né. Te pedir, então, para deixar uma mensagem para as meninas que, assim como tu, têm o sonho, né, de serem, talvez, a primeira prenda do Estado, que gostam do tradicionalismo, que se preparam, se dedicam e trabalham para isso. Bom, eu gostaria de dizer, tanto para as meninas quanto para os meninos, né, porque nós também temos o Entreveiro Cultural de Peões, que, acima de tudo, é necessário ter persistência. Eu levei 6 anos para conquistar esse sonho, e então a gente tem que ter sempre muita persistência e amor. Quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, quando a gente gosta, eu acho que o caminho se torna mais suave. E nunca se deixar abater, nunca se deixar levar, né, por influências externas e seguir firme e forte atrás do seu sonho, porque um dia ele vai se realizar. Tá bem. Então, vou te agradecer, Carolina, pela tua presença aqui, né? E parabéns por representares tão bem a nossa cidade, por esse título, né? E por trazer agregar tanto também para Bagé, né? Além de levar o nome da cidade para fora, trazer a ciranda cultural e fazer as pessoas conheçam cada vez mais a nossa história. Então, parabéns e obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Bruna, agradeço pelo convite e agradeço também pelo espaço para a gente poder estar aqui, né, falando sobre esse assunto tão importante que é a nossa tradição. Então, voltamos com o Câmara Entrevista no próximo sábado, às 7 horas da noite.